E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é ainda que é. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, e um já é. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 1-18. Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente mergulha num material que realmente desafia a imaginação, um trecho que recebemos explorando o capítulo 17 do Apocalipse. Ah, sim. Um texto bíblico famoso, né? Conhecido pelas imagens bem enigmáticas, um simbolismo denso. Exatamente. E a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar o que essa passagem específica, assim, conforme apresentada na nossa fonte, revela sobre figuras bem marcantes. Tem uma mulher misteriosa. A grande prostituta, como o texto chama. Isso, e uma besta escarlate. E o destino delas, né? Vamos tentar desemaranhar essas visões, focar no que o texto diz mesmo. É um capítulo fascinante. O Apocalipse usa uma linguagem que pede, assim, uma análise bem cuidadosa, quase como decifrar um código, sabe? Então, focar no que o próprio texto diz, como a gente vai fazer aqui com base na fonte, é essencial para captar a mensagem interna antes de qualquer outra interpretação externa. Perfeito. Então a fonte já nos joga direto na ação, né? Tem um anjo convidando o narrador, João, para ver a condenação da grande prostituta. Logo de cara, o texto já a posiciona de forma bem marcante. É verdade. Assentada sobre muitas águas, essa imagem inicial já dá uma sensação de amplitude, de alcance, né? Sem dúvida. E o texto logo conecta essa imagem a uma influência poderosa. E, pela descrição, uma influência corruptora. Exato. Afirma-lhe que os reis da terra tiveram uma relação ilícita com ela. E mais, que os habitantes da terra foram,
embebedados com o vinho da sua fornicação. Nossa, que forte isso. Sugere uma influência que não é só política, mas que permeia a sociedade de um jeito negativo, sabe? Quase uma intoxicação coletiva mesmo. E a partir daí, a visão fica ainda mais intensa, né? O narrador é levado para um deserto e aí ele vê a cena principal. Uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Que imagem! Uma imagem poderosa, sim. E a besta ela é descrita como cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Parece a personificação de um poder, assim, bem desafiador, talvez rebelde contra o divino. E a mulher complementa essa imagem com uma opulência que, nossa, impressiona. O texto detalha as vestes púrpura e escarlata. Cores da realeza, do luxo. Isso, e adornos, ouro, pedras preciosas, pérolas. É o retrato do esplendor material assim, no extremo. Mas aí que tá o contraste chocante que você mencionou antes. Sim, ela segura um cálice de ouro. Parece algo valioso por fora, mas o conteúdo, segundo a fonte, é cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Exato. Essa dualidade é muito forte. Uma fachada de riqueza, de esplendor, escondendo algo que o texto descreve como repulsivo, abominável. E o que eu acho particularmente intrigante na narrativa que a fonte traz é como essa figura é identificada. Tem uma inscrição na testa dela, né? Tem sim. Diz: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia. Essa associação já carrega um peso histórico e simbólico enorme no contexto bíblico, né? Geralmente ligada a impérios opressores, idolatria. Exatamente. E chamá-la de mãe, isso a coloca como a origem, a fonte dessa corrupção toda que o texto descreve. Tipo, ela não é só parte do problema, ela é a geradora dele. E a descrição não para por aí. A fonte ainda relata que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Isso é pesado. Muito pesado. Coloca ela numa posição de antagonismo direto, violento mesmo, contra os seguidores de Jesus. Pinta um quadro não só de corrupção moral ou espiritual, mas de perseguição ativa. Faz sentido a reação de quem vê, então. O texto diz grande admiração, mas parece ser no sentido de espanto, né? De assombro profundo. Sim, um choque. E esse assombro é o gancho perfeito para a próxima parte, onde o anjo começa, digamos, a decifrar o enigma. Ah, bom. É interessante como o próprio texto, conforme a fonte apresenta, se oferece para explicar os seus símbolos. O anjo diz algo como: por que você se admira? Vou te contar o mistério da mulher e da besta que a carrega. Ótimo. Então vamos seguir essa linha de explicação interna do texto. O que a fonte nos diz sobre a besta? A descrição inicial já era bem misteriosa. Sim, e a explicação do anjo adiciona mais camadas, né? Ele descreve a besta com um ciclo de vida bem peculiar. Era e já não é, e está para subir do abismo e irá à perdição. Uma existência meio paradoxal, né? Presente, ausente, volta só para ser destruída? Exato. E essa natureza dela causa essa admiração, ou esse espanto naqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. É como se a existência dela fosse um sinal, um mistério para muitos. E essa besta também tem uma ligação com os poderes representados pelas cabeças, não é? A fonte mencionou algo sobre ela ser um 8º rei. Isso, precisamente. O texto afirma que a besta é ela também o 8º rei, e é dos 7. Isso sugere que ela, de alguma forma, representa uma culminação ou talvez uma continuação desses 7 reis associados às cabeças. Entendi. Mas compartilha o mesmo destino final de perdição. É uma entidade que parece encapsular ou suceder os poderes anteriores, mas fadada à destruição. Falando nas cabeças, a explicação para elas também é dupla, pelo que eu entendi da fonte. Não é só uma coisa. Correto. O anjo primeiro diz que as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Isso poderia ser, sei lá, uma referência geográfica, um centro de poder físico. Mas imediatamente ele acrescenta: e são também 7 reis. Então tem essa dupla interpretação dada no próprio texto. E aí ele detalha a situação desses reis, cria tipo uma linha do tempo, né? Sim, exatamente. O texto diz: 5 já caíram, um existe no momento da visão e o outro ainda não veio.
e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Isso dá uma sensação de localização histórica dentro da visão, né? Mostra uma sucessão de poderes. Alguns já foram, um tá ali naquele momento e um futuro que vai ser breve. E todos ligados a essa estrutura de poder da besta e da mulher. Perfeitamente colocado. E aí entram os 10 chifres também. Ah, sim. Eles também representam reis, mas com uma característica um pouco diferente, pelo que a fonte indica. Isso. Os 10 chifres são descritos como 10 reis que ainda não receberam reino. Ou seja, são futuros, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Por 1 hora. Sugere algo bem temporal, então. Exatamente. Poderes que ainda estão por vir, aparentemente de curta duração, e que emergem em aliança explícita com a besta. Eles sobem ao poder junto com ela. E é uma aliança com um propósito bem definido, né? Pelo que a fonte descreve. Claramente, o texto é bem direto quanto a isso. Diz que eles têm o mesmo intento, ou seja, o mesmo objetivo, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Há uma unidade de propósito bem clara entre esses futuros reis e a besta. E esse propósito inclui um confronto direto. Sim, contra o cordeiro. O texto diz que eles combaterão contra o cordeiro. A aliança se forma em oposição direta a essa figura central. Entendi. Mas antes da gente entrar nesse confronto final, a fonte também lembrou da explicação para as muitas águas onde a mulher estava sentada lá no início, né? Bem lembrado. Sim, o anjo volta a essa imagem e clarifica. Ele diz: as águas que viste, onde a prostituta está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ah, então confirma aquela ideia inicial de influência global. Exatamente. Reforça a ideia de um domínio que se estende sobre toda a diversidade humana. Aquela imagem inicial de poder vasto é confirmada textualmente aqui. Ok. Então, o cenário que a fonte monta é esse. Uma entidade poderosa, influente, a mulher, chamada Babilônia, depois identificada como cidade, que está assentada sobre os povos, aliada a uma besta enigmática e a um grupo de reis futuros. E todos eles parecem unidos em oposição ao cordeiro. Mas é aí que a narrativa dá uma virada. Nossa, impressionante. É um dos pontos mais dramáticos do capítulo, sem dúvida, conforme descrito na fonte. A aliança que parecia tão unida, ela se desfaz, e de forma bem violenta. Totalmente inesperado, né? O texto afirma que os 10 chifres que viste na besta, estes odiarão a prostituta. Os mesmos aliados vão odiá-la. E a descrição da ação deles é brutal. O texto não poupa detalhes. A deixarão desolada e nua, comerão suas carnes e a queimarão no fogo. É uma destruição completa, total. E executada por aqueles que antes lhe davam poder. Chocante. Mas o que torna isso ainda mais complexo é a razão que o próprio texto dá para essa mudança drástica, né? E aqui a fonte toca num ponto bem fundamental sobre a dinâmica de poder e propósito ali na passagem. Sim, é crucial. Qual seria essa razão, então, segundo o texto? O versículo 17, conforme citado, diz algo como: porque Deus pôs em seus corações que cumpram o seu intento, o intento de Deus no caso, e tenham uma mesma ideia e deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então a interpretação que emerge direto dessa passagem é que a destruição da mulher Babilônia pelos seus antigos aliados não é um acidente, não é só traição. Parece que não. Parece ser parte de um plano divino maior sendo executado. A própria ascensão e depois a queda dessa aliança estariam dentro desse controle soberano que o texto descreve. Uau! Isso adiciona uma camada de complexidade enorme a toda essa dinâmica de poder. Mesmo com essa luta interna, digamos, entre os vilões, o confronto principal ainda é reafirmado, certo? Aquele contra o cordeiro. Sim, o conflito central não é esquecido. O texto reitera que esses poderes, a besta e os chifres, os reis, combaterão contra o cordeiro. Eles se unem para isso. Mas o resultado já é declarado ali. É declarado de forma inequívoca na fonte. E o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E não só ele,
mas também vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A vitória final, segundo a narrativa, pertence ao Cordeiro e aos seus seguidores. Entendi. Depois de toda essa jornada simbólica, então, a mulher opulenta, a perseguidora, a besta misteriosa, as cabeças, os chifres representando poderes, a aliança que vira ódio e destruição como a fonte conclui a identidade dessa figura central, a mulher. O que ela é, afinal? O anjo dá a chave final de interpretação no último versículo do capítulo, pelo menos o que a fonte parece cobrir. É uma identificação bem direta, quase política, pode-se dizer. Que seria? E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Essa é a conclusão que o texto oferece. Aquela figura complexa, cheia de nomes Babilônia, mãe das prostituições, é, em última instância, identificada como uma grande cidade. Uma cidade com poder sobre os outros poderes. Exatamente. Uma cidade que exerce domínio sobre os poderes políticos do mundo, os reis da terra, dentro desse cenário que o Apocalipse descreve. Entendido. Então, recapitulando o que a gente extraiu dessa análise da fonte. Temos essa visão super impactante de uma figura feminina poderosa, a mulher, Babilônia, a grande cidade, aliada a uma besta e a reis. Vimos que o próprio texto fornece as chaves para decifrar parte do simbolismo. As águas são povos, as cabeças são montes e reis dos chifres são reis futuros. Sim, o texto se auto-interpreta em partes. Isso. E vimos uma dinâmica bem complexa, onde aliados viram inimigos e executam a destruição da própria entidade a quem serviam. E tudo isso dentro de uma narrativa que descreve um plano maior divino. Exato. E no final, a identidade chave que o texto aponta é essa grande cidade dominante. Uma exploração densa, sem dúvida. Com certeza. E talvez o ponto que fica para a gente pensar, sabe? Extraído puramente da lógica interna dessa passagem, conforme a fonte nos trouxe. É sobre a natureza do poder que é retratado aqui. Interessante. Qual seria? Bom, considerando que essa entidade dominante, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, encontra o seu fim justamente nas mãos das forças com as quais ela se aliou, a besta e os chifres reis, o que essa dinâmica contida no texto sugere sobre a instabilidade inerente, talvez até a natureza autodestrutiva, das alianças de poder mundano conforme apresentadas especificamente em Apocalipse 17. É uma boa questão. É uma visão onde o poder que oprime, que domina, acaba sendo consumido pelas suas próprias ferramentas, né? Pelos seus próprios aliados dentro do desfecho que é narrado ali. Fica aí uma reflexão sobre poder e suas alianças, baseado estritamente no que lemos.